O governo da Venezuela quer tomar 70% do território da Guiana. Mas hoje a Corte Internacional de Justiça vetou esse anexo. A gente vai ao vivo então lá para a Europa. O nosso correspondente Luca Bassani tem mais informações sobre isso, está acompanhando, afinal tem desdobramentos lá na Europa também. Não é isso, Luca Bassani? O governo britânico está dentro dessa questão também, está envolvido. Como é que está essa discussão? No final de semana tem o plebiscito aqui na Venezuela. Queria que você nos atualizasse sobre tudo. Boa tarde, bem-vindo, Luca. Boa tarde a você, Vitor, aos nossos comentaristas e a todos que nos acompanham. Realmente uma questão muito polêmica, afinal, a Guiana é o único país da América do Sul que fala o inglês como idioma oficial, já que foi uma ex-colônia britânica. Nesse sentido, nós temos que em 1889, há muito tempo, lá em Paris, foi decidida quais seriam as fronteiras entre o então país chamado Estados Unidos da Venezuela, que já era independente, e as colônias britânicas da Guiana, que tem a capital Georgetown. Naquela ocasião, houve várias controvérsias e até hoje há uma questão territorial a ser resolvida. Nicolás Maduro, com baixa popularidade, com várias dificuldades econômicas que nós já sabemos bem, que é uma questão amplamente discutida aqui no 3 em 1 e na programação da Jovem Pan, vai realizar um plebiscito no próximo domingo sobre a possível anexação da província de Essequibo, que é 70% da Guiana e é a parte mais rica do país, a parte amazônica, onde há muito petróleo, inclusive, além de outros recursos minerais vastos. Apesar de ser uma porcentagem alta da área da Guiana, apenas 125 mil pessoas vivem por lá, aproximadamente aí entre 15% e 20%, e no plebiscito também será perguntado se os venezuelanos autorizam a concessão da cidadania a esses guianenses, que aí seriam cidadãos venezuelanos de acordo com a Constituição, aquilo que vai ser decidido no plebiscito local. Apesar de ser uma decisão que a Venezuela acha que caiba só a sua própria nação decidir, hoje a Corte Internacional de Justiça disse que esse plebiscito ele é ilegal, ele não tem nenhum tipo de poder vinculante e isso caracterizaria uma quebra bastante clara do direito internacional e das fronteiras que a Guiana possui e é reconhecida perante as Nações Unidas. Maduro disse que essa decisão pouco importa, já que ele não reconhece o Tribunal de Haia como um órgão legítimo e, portanto, vai seguir adiante com esse plebiscito que deve acontecer domingo, mas dadas as condições como aconteceram as últimas eleições legislativas e também executivas na Venezuela, nós sabemos que esse plebiscito pode também não representar a vontade popular, pode até mesmo ter grandes indícios de fraude. Enfim, isso caberá a qualquer um dos agentes internacionais que possivelmente estarão lá, apesar disso ser também muito pouco provável. Uma questão que também preocupa o Brasil, que já disponibilizou também parte do seu exército nessa parte mais ao norte, lembrando que o Brasil também faz fronteira com esses dois países, lá no estado de Roraima, e isso preocupa o presidente Lula, que sabe que isso pode caracterizar mais um drama regional aqui na América do Sul. É isso, uma questão delicadíssima, né, Luca, para todos nós brasileiros, né, para o continente como um todo, mas o Brasil está ali, na fronteira, né, faz divisa com a Venezuela, sofreria os impactos diretamente, uma questão que preocupa a todos nós e a gente vai acompanhar no final de semana essa votação que, como você bem lembrou também, pontuou muito bem, né, vem aí com esse manto de suspeição dado o histórico das últimas votações que ocorreram na Venezuela para eleições, para disputa de cargos eletivos. Vamos ver o que vai acontecer nesse domingo. Obrigado, Luca Bassani. Valeu pelas informações. Bom final de semana para você aí, Luca. Até mais. Antes de ouvi-los, amigos, vamos só mostrar aqui no telão um mapa para a gente contextualizar quem está nos acompanhando exatamente sobre o que a gente está falando. Olha só, o mapa... Ele fala, ele é muito forte. Olha só, o território da Guiana é esse aqui, que aparece à direita. Você repara que o território venezuelano já é muito superior ao que a Guiana tem hoje como território. E a parcela do território que a Venezuela quer morder, quer tirar da Guiana, é isso aqui, é essa faixa aqui em amarelo. Corresponde a 70% do território hoje guianense. Ou seja, não é uma região isolada, né? Seria mais da metade do país. É muito considerável isso que a gente está falando. Georgetown, a capital da Guiana, ficaria fora.
fora dessa região, da região de Essequibo, que a Venezuela reivindica como parte do seu território. Então, é uma disputa muito sensível e uma região que é muito rica em petróleo. A gente tem até aqui no canto uma linha do tempo que nos ajuda a entender melhor essa disputa. O Luca Bassani já pontuou muito bem e aqui a gente tem em detalhes. Olha só, tudo começa em 1777, com a fundação da Venezuela pelo Império Espanhol e a inclusão de Essequibo no território da Venezuela. Em 1811, a Venezuela consegue a independência da Espanha e mantém o domínio sobre Essequibo. Mas isso dura pouco. 3 anos depois, a Guiana já passa para domínio britânico. Em 1899, vem a sentença arbitral de Paris, ratificando esse entendimento, concordando que Essequibo é de domínio britânico. Em 1966, já mais pertinho da gente, o Reino Unido concede independência à Guiana, reconhece a reclamação da Venezuela e se compromete a debater o tema. Ou seja, nada resolvido, né? Continua essa névoa, essa questão nebulosa sobre a quem pertence esse território. E com a chegada de Nicolás Maduro ao poder, em 2015, essa pauta volta à tona e o governo venezuelano volta a falar sobre a possibilidade de reivindicar o domínio sobre esse território. E aí, hein, Luiz Felipe Dávila, uma questão bastante sensível, hein, do ponto de vista geopolítico, né, que divide, inclusive, juristas, né, quem se debruça sobre direito internacional, né, que está gerando muita divergência. Eu falei aqui no início sobre, será que a gente vai ter uma guerra no nosso continente, aqui na América do Sul? Será que é exagero levantar essa questão ou é uma possibilidade que tem que aparecer no radar, Dávila? Não, é uma possibilidade real, mas o histórico mostra como o direito internacional vem reafirmando que esse território pertence à Guiana. Está aí todas as decisões que você acabou de endereçar aí. Então isso aí pelas cortes internacionais já vem sendo claramente e como a postura da Corte de Haia. Agora, nós estamos falando da Venezuela, que tem um ditador que não tem nenhum compromisso com a legalidade, nenhum compromisso com nenhum tratado internacional, nenhum compromisso com a seriedade do referendo, da lisura do referendo, e é óbvio que não deveria fazer uma coisa dessa. Mas isso é típico de ditador. Ditador, quando está acuado, tem que inventar guerra, conflito para desviar a atenção das pessoas para outra coisa. O que Nicolás Maduro está fazendo, ele sabe que se tivesse uma eleição limpa lá na Venezuela, ele ia perder a eleição. Então, ele teve que encarcerar todo mundo da oposição, suspender a legalidade da eleição, apesar da pressão internacional, e agora ele está tentando criar um fato para o próximo ano, continuar legitimando a ditadura de Nicolás Maduro. E é isso que ele está fazendo, provocando um vizinho, que é a Guiana. E ele corre o risco mesmo de começar uma guerra aqui na América do Sul por causa da sua impopularidade e um ditador tentando salvar o seu mandato. Agora, esse pode ser um tiro pela culatra, porque isso não vai passar. Se a tensão militar começar a crescer, certamente nós vamos ter aí Inglaterra, Estados Unidos, todos os outros países aí adentrando nessa história para tentar evitar que Nicolás Maduro abocanhe 70% do território da Guiana. Então, esse vai ser um problema. E o Brasil? E aí que eu ia chegar. E o Brasil? O Brasil é o seguinte, o silêncio do Brasil mostra mais uma vez como a diplomacia, que deveria ser uma questão de Estado, é uma questão da militância petista. Por quê? Porque o Brasil tem uma longa história, desde o Barão do Rio Branco, a gente está falando lá de 1902 a 1910, quando o Barão do Rio Branco resolveu todas as questões fronteiriças do Brasil por meio da paz. E mais, desde então, nasceu um preceito que o Brasil jamais aceita mudança territorial por meio da força. Isso aqui é da nossa diplomacia, é da tradição da diplomacia de Estado brasileira. Mas o silêncio de Lula, mais uma vez, é essa afinidade com um ditador que está tentando arrumar um pretexto para criar alguma coisa, um conflito para tentar esconder a sua enorme impopularidade na Venezuela. Deixa eu ouvir o Piperno também, Piperno que acompanha atentamente política internacional. Você acha que essa é uma questão esgotada ou cabe essa discussão, o Piperno, sobre a quem pertence o território de Essequibo, se é da Guiana, como está estabelecido hoje, ou é possível entender que seja um território passível de reivindicação pela Venezuela? É uma questão esgotada ou não? Cabe pelo menos o debate, não falando do conflito militar, que isso ninguém deseja, mas o debate é válido ou pode ser só um pretexto, como falou Dávila? Bom, vamos pontuar algumas coisas fundamentais. Primeiro, hoje, essa decisão da Corte de Haia foi a não decisão. O que a Corte de Haia afirmou hoje
é que nesse momento a Venezuela não tem o direito de anexar o território, mas vai continuar avaliando. Não é uma sentença definitiva. Segunda coisa, em 1966, quando há a independência, a Grã-Bretanha se compromete a continuar conversando com a Venezuela em busca do que seria lá uma solução. Isso também não foi devidamente pacificado e aí é um outro erro. Terceira coisa, de fato, a Venezuela governada por um ditador tem hoje, toma uma atitude que de fato ameaça uma guerra, e o Brasil, enfim, a posição do Brasil, nesse momento o Brasil não tem muito a fazer, mas a Venezuela apela, o ditador da Venezuela apela àquela coisa emotiva lá do nacionalismo, daquela coisa do sentimento de orgulho nacional e tal, contra supostamente uma potência aí na Guiana, mas a Grã-Bretanha, que também já não tem mais nada, não tem muito a ver com isso, mas de qualquer forma é um jeito de tentar angariar algum tipo de apoio, algum tipo de simpatia, porque é um ditador extremamente impopular. Essa questão, ela se torna agora muito mais sensível porque a Guiana, de uma hora para outra, se tornou uma espécie de nova meca aí da produção de petróleo. Até outro dia conversava sobre isso com o Alan. Eu falei, puxa vida, eu gostaria de conhecer essa região, até para saber o que está acontecendo lá e tal. Porque é um país de 700 mil habitantes. Imagina a cidade de Ribeirão Preto encontrando um pré-sal, uma reserva de petróleo do tamanho do pré-sal. Está crescendo a ritmo chinês. Exatamente, teve um ano e cresceu 65%. Quer dizer, então, é por conta disso, claro, todo mundo está de olho nesse petróleo. E, inclusive, as grandes petroleiras também. Se o Brasil, se já tem senador do Brasil preocupado com isso, imagina, então, as grandes petroleiras que já estão tirando o óleo de lá. Então, é óbvio... Oi. Não, pode concluir. Então é óbvio que isso vai acabar preocupando muitos setores. Não, você falou sobre o posicionamento do governo brasileiro, as reações do governo brasileiro. Até aqui, o posicionamento que tivemos foi o seguinte: o ministro da Defesa, José Múcio, informou ontem que aumentou a presença militar na região de fronteira no norte do país, próximo à Venezuela e Guiana. O reforço atende a um pedido do senador Irã Gonçalves, que é do PP de Roraima, que solicitou reforço nas tropas em Pacaraima, aquela cidade que faz fronteira com esse equipe, que tem recebido muitos imigrantes venezuelanos, inclusive, e a região de Essequibo, palco da disputa entre os dois vizinhos sul-americanos. Múcio disse o seguinte: o Ministério da Defesa tem acompanhado a situação, as ações de defesa têm sido intensificadas na região da fronteira ao norte do país, promovendo maior presença militar. É a nota do Ministério da Defesa. E aí, Alan Gani, será que essa movimentação das Forças Armadas brasileiras e essa determinação do ministro José Múcio para reforço do efetivo nessa região é um indício de que, de fato, a situação pode sair do controle? Pode sim. E a gente está falando de um ditador comunista. A partir do momento que o país dele entrou em colapso, acabou o dinheiro no país dele, acabaram os recursos, ele vai buscar dinheiro em outro país. Ainda mais um país que descobriu uma mina de ouro aí de petróleo, né? O ouro negro, e com crescimento de 66%. É isso que está motivando. Agora, falar em plebiscito, né? Na Venezuela é brincadeira. É um ditador, uma ditadura comandando um plebiscito. É claro que vai dar um plebiscito favorável pela invasão. E a situação é bastante tensa do ponto de vista geopolítico, Brau, porque a Venezuela tem apoio da Rússia, tem apoio da China, e a gente sabe que hoje Rússia e China, nessa Guerra Fria do século XXI, rivalizam com os Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos naturalmente têm uma maior influência aqui no continente americano, mas é, de qualquer modo, uma questão delicada. A sinalização da Corte Internacional, eu vejo que é pela manutenção da soberania da Guiana. E outro ponto, não dá para ficar refazendo a história. E pegando carona nisso que levantou agora o Alan Segré, você acha que, de fato, essa disputa ela tem que ser entendida nesse contexto global mais amplo, que muitos analistas
Políticos afirmam que é um cenário de redesenho da Guerra Fria, com o mundo se dividindo outra vez em dois grandes blocos, um liderado pelos Estados Unidos, o outro pela China e pela Rússia. A gente tem que ler nesse contexto. Eu até me lembrei, enquanto o Alan falava aqui, do começo da guerra da Ucrânia, que quando se iniciou a guerra na Ucrânia, muita gente falou, olha, isso pode abrir um precedente para que a China tente anexar Taiwan, tente retomar o controle de Taiwan. Esse movimento agora da Venezuela pega carona nessa esteira, Segre? Eu não acho que pegue carona nessa esteira, mas esse filme eu já vi. É? Em 1833, a Inglaterra, o Reino Unido, toma como colônia as Ilhas Malvinas, que eram argentinas. Aí. Em 1982, o governo do Galtieri, militares, ditadura militar, estava nos frangalhos. No dia 30 de março de 1982, e lembro muito bem, porque eu estava aí, foi uma manifestação na Praça de Maio para manifestar contra o governo militar. No dia 2 de abril foram invadidas as Geórgias do Sul com o interesse de captar, de recuperar as Ilhas Malvinas. O motivo não era de soberania de jeito nenhum, como não é de soberania agora. Se desde 1966 isso está discutindo, por que agora que o governo do Maduro está destruindo toda a Venezuela e precisa de alguma forma agrupar a população, é reivindicado isso? Pode ser, claro, por esse descobrimento do petróleo, mas eu tenho uma visão mais eleitoreira. Quando você vai unindo, porque periga a democracia, ou periga a soberania, ou tem alguma questão que possa juntar a pessoas independentes da ideologia, então isso é feito. E foi feito em 1982 com a Argentina. Então, não tem nada a ver com soberania, tem a ver estritamente com uma questão eleitoral. E vou mais longe. Se no referendo colocar, você quer anexar esse lugar, você iria para esse lugar a morar? A maioria dos venezuelanos diria não. A maioria dos argentinos provavelmente diriam, não vou nas Ilhas Malvinas, mas eu quero elas de novo para a gente. Então, é uma discursiva eleitoral. Sim. A gente estava aqui, antes do nosso intervalo, com um debate acalorado sobre um tema quente, a tentativa da Venezuela de anexar o território de Essequibo, que hoje é parte do território da Guiana. No final de semana, domingo, teremos uma votação na Venezuela, uma consulta popular para saber se a população venezuelana apoia a tentativa da ditadura de Nicolás Maduro de retomar esse território, que no passado distante, já pertenceu à Venezuela. Os venezuelanos vão às urnas domingo. Há a possibilidade de que isso dê início a uma operação militar do governo venezuelano contra a Guiana, e a gente está debatendo isso aqui com o nosso time. Aliás, fiquei na dúvida aqui enquanto eu falava, Guiana ou Guiana? A gente teve essa discussão na redação mais cedo. A conclusão foi que as duas formas são aceitas, tá, gente? Guiana ou Guiana. Eu tô com Gui. Vocês? Eu gosto do Guiana. 2 votos? Eu falo Gui porque é mais fácil. 3. 2-1. Mas eu vou ficar em cima do muro. Fala como quiser. Piperno? Tucano, Segre. Gui. Então deu 2-2, é isso? 2-2. Aqui o plebiscito se o do Maduro não tem transparência, aqui é transparência todo mundo total. voto aberto, democracia. Aqui foi... E deu empate. 2-2, então, ratificando esse entendimento, as duas formas são aceitas, Guiana ou Guiana. Você tinha pedido a palavra antes do intervalo, Piperno? Pois não. Não, eu tinha pedido sim, porque, então, para quem está chegando agora, a gente falava exatamente sobre a importância da Guiana hoje, que é um país de 700 mil habitantes, a população de Ribeirão Preto, que achou reservas aí do tamanho do pré-sal. E o Segre falava com muita propriedade sobre a invasão das Malvinas, aquele movimento que os militares argentinos criaram, e eu acho que tem muita semelhança, sim, aquela tentativa de criar um sentimento de união nacional para desviar o foco em relação àquilo que de principal acontece no país, seja agora, num momento em que uma ditadura de esquerda, no caso do ditador Maduro, está caindo pelas tabelas, se desintegrando, seja naquele momento em que a ditadura militar argentina também chegava muito perto aí dos seus estertores. Mas eu queria chamar a atenção para a decisão da Corte de Haia hoje. É uma forma de não decidir. Então, o texto diz, por unanimidade, a Corte de Haia afirmou que ainda não é possível determinar quem deve ficar com Essequibo. E diz o seguinte, mas decidiu que de forma provisória Caracas não pode interferir no atual status do
território. Eu acho isso uma péssima decisão, porque só adia aquilo que de fato é a definição. As datas históricas, Vale a pena ver as datas históricas pelo seguinte, aquela arte que estava aqui no arte que estava. Você põe pra gente, Vitinho? Dávila quer ver de novo o nosso mapa. O mapa está ali a data. Olha aí. Acho que é o segundo, Vitinho. É o outro. Aquele que traz a linha do tempo, que vai pintar aqui em cima. Isso. Olha lá, passar aqui mais para perto. Sentença arbitral 1899. Sentença arbitral que é dada para o domínio britânico. Essa é a última vez que houve uma arbitragem sobre o território. E é da Guiana. Agora, se está abrindo a discussão, pode abrir discussão, mas que hoje o último reconhecimento legal da comunidade internacional foi feito a favor, foi. Então, assim, não pode questionar, lógico, pode. A Bolívia também não questiona aqui com o Brasil, tá? Questiona. Mas, Dávila, o problema vem lá em 1966. O Reino Unido concede independência à Guiana, reconhece reclamação da Venezuela e se compromete a debater o tema. Igual que nas Malvinas também. Exatamente. Todo mundo reconhece, porque vai ver que esse reconhecimento, entre aspas, é o preço que precisava para ter a independência reconhecida pelo vizinho, para não ter problema. Mas, assim, o fato territorial, a disputa territorial tem uma data de arbitragem e tem que respeitar. Agora, ditador não respeita a corte, não respeita a cor, não respeita nada. E é esse o grande problema que nós temos aqui, que o Segre bem colocou aqui, que pode ser uma analogia da Argentina, usando aí com a Guiana, nesse momento de enorme impopularidade do Maduro, que já vem perdendo o apoio de absolutamente todo mundo. Aliás, eu sugiro que, se você quiser conhecer um pouco mais da Venezuela, assistir o documentário do Brasil Paralelo, que chama Venezuela Infiltrados, que é espetacular, muito bem feito, e mostra o que é a realidade nessa ditadura do Maduro. Então, é isso que nós precisamos passar. Agora, qual é a atitude do Brasil que deveria ser nesse momento? Não é só mandar tropa lá para Roraima e ficar esperando ver o que vai acontecer. Precisava já atuar. E sabe qual é um paralelo bom? O que está acontecendo agora com Israel. Os Estados Unidos, que apoia Israel, também, opa, vai com calma, não dá para ficar apoiando essa guerra aí. Então, é um aliado dando um recado para outro aliado, dizendo assim, olha, não dá para sustentar eternamente o que está acontecendo. O Brasil devia fazer a mesma coisa. Manda a tropa e fala assim, olha, não aceitamos nenhuma mudança do status quo pela força, porque isso é a tradição da diplomacia brasileira. É deixar claro isso, marcar território, posicionamento, onde é que o Brasil está nesse jogo. Até porque, né, Dávila, o Brasil é diretamente afetado, né? Se a gente puder voltar aqui no mapa, Toquinho, eu tinha pedido pro Vitinho o mapa, mas é o Toquinho que dispara os nossos mapas aqui. Olha só, o Brasil está aqui, né, fazendo divisa com ambos os países, com a Venezuela e com o território de Essequibo, que hoje é da Guiana. Ou seja, caso haja a eclosão de um conflito militar, haveria a possibilidade, o risco de que houvesse uma aceleração do movimento migratório em direção ao Brasil. Não, Alain, esse movimento que já se intensificou nos últimos anos, né, com a escalada autoritária do regime do Nicolás Maduro na Venezuela, começando uma guerra, aí o Brasil teria que absorver ainda mais imigrantes, não? Com certeza, e a gente já viu essa tragédia que foi no estado de Roraima, porque o Brasil não está preparado para receber esses imigrantes, isso tem custo, sobrecarrega todo o sistema de assistência, seguridade social, sobrecarrega as contas públicas. É claro que tem uma questão humanitária envolvida, mas no mundo real não é tão trivial. Isso traz ônus também para a sociedade brasileira. É uma questão bastante delicada e é um conflito que vai, né, se escalar isso daí, envolve atores geopolíticos, porque, por exemplo, Brau, para a Rússia é interessante a invasão, porque isso reforça, né, toda a tese russa que invadiu a Ucrânia, né? Então eles sempre vão ser a favor desse tipo de invasão. Pela Venezuela, que é um aliado, para a China também é interessante essa narrativa da invasão. Por quê? Porque isso reforça a tese de que um dia eles tenham o direito de invadir Taiwan. Fora que isso mexe na questão do petróleo e aí o mundo inteiro
de olho nisso daí, uma questão bastante complexa, tomara que isso não escale. E você concorda, Segré, que seja necessária uma resposta mais dura, uma posição mais firme do governo brasileiro, do presidente Lula? Há quem diga que em questões de política externa, de geopolítica global, o ideal seja menos interferência, deixar que os vizinhos resolvam as suas questões internas ou não. Nesse caso, caberia ao Brasil, diante desse entendimento do direito internacional e da possibilidade de que o país sofra com os desdobramentos da eventual guerra, o Brasil teria que se posicionar mais firme. Me parece que deveria se posicionar, sim. O fato de mandar exército para essa região está já se involucrando. A dúvida é de que maneira. E aí é que está, que não fica claro. Concordo com Dávila, deveria ser uma questão. Você pode discutir o que quiser, pode reclamar o que quiser, mas não usa força para reivindicar ou para provocar uma guerra numa região que não deve ter nenhuma guerra. E o problema, Vitor, é que, não tenho dúvidas, o Maduro pode apelar a isso porque isso junta a população. E ele hoje não tem essa população junto com ele. De novo, e com todo respeito, esse filme eu já vi. No dia 30 de março, todo mundo contra o governo. No dia 2 de abril, todo mundo a favor do governo. Era o mesmo governo. Mas qual era a questão? No dia 2, teve a invasão da Geórgia. E aí é guerra, soberania, defesa da democracia. Então, junta tudo. É claro que esse é o propósito do Maduro. O Brasil deveria se posicionar para evitar qualquer conflito. Essa tese do Segré é bastante interessante, porque mesmo os Estados Unidos se utilizam, que é uma democracia, talvez a maior democracia do planeta, se utilizam deste artifício. Quando a popularidade do governo não está tão boa, então faz lá uma visita, por exemplo, a Nancy Pelosi fez isso, fez uma visita a Taiwan, escala, e aquilo dá um sentimento de união entre os americanos, entre republicanos e democratas, né? Mesma coisa, Rússia e Ucrânia. Então tem esse sentimento mesmo em países que são aí democracia, né? Agora, reparei que você estava torcendo um pouco o nariz, Piperno, quando os colegas falaram de envolvimento de Rússia, de Estados Unidos. Você acha que foge um pouco? Essa questão é muito mais pontual, essa entre Venezuela e Guiana, ou não? Sofre interferência dessa questão macro, da geopolítica global? Eu acho que tem uma série de coisas aí. Por exemplo, a Venezuela tem um exército em frangalhos, né? Embora talvez seja o país do mundo que mais tenha generais per capita, né? Um número de generais lá imenso, passa 3 mil, então é um absurdo. Segunda coisa, é evidente também que muita gente por aí provavelmente estava aguardando a decisão da Corte de Haia. Quer dizer, como é que eu vou tomar uma posição ontem se a Haia decidir hoje? E se a minha posição fosse no sentido contrário? Então, tem também essa dúvida. Terceiro, eu acho que os principais atores que poderiam estar envolvidos nisso não acreditam que a Venezuela seja capaz de um desatino desse tamanho, porque ela já não tem apoio, muito apoio internacional. Imagina a partir do momento, então, que ela resolva invadir um vizinho. Aí não vai ter apoio nenhum mesmo. Mas isso é tão normal na história. Olha, o Mussolini entrou na piscina achando que ia ser um passeio. Aliás, quase perdeu a guerra, tá certo? Depois aqui, a mesma coisa na Argentina, achou que ia ser um passeio. Imagina se os ingleses vão mandar mas isso foi proteção em outros tempos, né? Não, é outros tempos, mas acontece que a cabeça dessa turma continua nos outros tempos, né? Esse é o ponto, eles não evoluíram nem um pouco, porque se evoluísse ainda não estaria acreditando no comunismo, porque e depois ninguém que evoluiu acredita em comunismo. O fascismo argentino, né, da junta militar lá, então era uma junta militar, então eles tinham todas as forças armadas. A Venezuela, a gente sabe também que a coisa não é tão homogênea, aquilo não é exatamente um monolito, né? Imagina o Maduro amanhã, depois ordenando ao exército dele, nós vamos invadir. O exército Maduro, né? Eu não vou, quer dizer, não há essa coisa, eu acho que você está subestimando o nacionalismo. O nacionalismo, quando pega nessa coisa... E outra coisa, é a Guiana, 700 mil habitantes. Parece que é um passeio na praia. Esse é o problema. Além de tudo, arruma um adversário que você acha que você vai liquidar em um minuto. E essa é a reação que pode ter, sim. A Guiana recebeu apoio
da Inglaterra. Na Inglaterra, esse é o ponto. Vai apoiar. Imagina as petroleiras não tendo aí os seus países de origem contra a Venezuela. Então, acho que a coisa pode complicar sim. Agora, isso é típico. Por isso que a gente tem que acabar com as ditaduras na América da Latina. Qual é o nosso maior problema? Nós temos Ortega na Nicarágua e temos aqui o problema do Maduro na Venezuela. E são os dois que arrumam confusão o tempo inteiro. Tem que acabar com isso, pô. Fala, Alain. Tudo ditadura de esquerda, tudo ditadura comunista. Certo, seu Fábio Piperno? É verdade. Assim, a América Latina, eu sempre digo isso, lamentavelmente hoje tem 3 ditaduras de esquerda, tem Cuba, Nicarágua, Venezuela, e infelizmente a gente que está na esquerda tem que ter vergonha disso, porque quem está acostumado à ditadura é a direita, que já produziu um monte aqui. Como é que nós vamos fazer? Como que a gente vai dar razão a esses 3? Como vai justificar, Piperno, que a esquerda está fazendo essas coisas? Isso, exatamente. Um evolui o outro não. Porque assim, todos os países da América Latina já tiveram ditadura de direita. Verdade. Como é que nós vamos ter esse... certo. Como é que agora nós vamos ter que ficar... Uai, mas é a história, né? É verdade. Mas significa então, Piperno, que o presidente Lula deveria condenar abertamente, deveria se manifestar publicamente em reprovação a esse gesto do Maduro, de convocar plebiscito? Lula deveria vir a público para dizer isso, Eu Piperno? vou falar um negócio para você. O Dávila chegou ao programa depois e tal. Eu acho, assim... Quando o presidente Lula toma alguma atitude em defesa do Maduro, simpática ao Maduro, eu sou o primeiro a criticar aqui. Eu acho isso uma pouca vergonha, eu acho isso indecente. Isso não está no DNA de quem pensa da forma, da corrente política aqui da América Latina, da qual ele vem. Rapidinho, Segré, para fechar. Bem rápido. Aproveita, então, quando o presidente Lula se manifestar contra a Venezuela, faz a mesma coisa contra a Nicarágua, que o Daniel Maduro colocou como presidente da Corte Suprema a esposa, Rosário. E depois faz a mesma coisa contra Cuba, que foi agora multada em $300 uma jornalista que ousou criticar o regime. Aproveita e já reclama de tudo isso. É igualmente indecente. Isso é uma vergonha. A esquerda da América Latina tem que se envergonhar e tem que mostrar sua repulsa em relação a isso. E cobre a dívida que a Venezuela e Cuba têm com o Brasil. Também, cobra a dívida com todo mundo.